Resíduos e seu gerenciamento. O gerenciamento dos resíduos de serviços de saúde é um conjunto de procedimentos de gestão, planejados e implementados a partir de bases científicas, técnicas, normativas e legais, com o objetivo de minimizar a geração de resíduos e proporcionar um encaminhamento seguro, de forma eficiente, visando a proteção dos trabalhadores e a preservação da saúde pública, dos recursos naturais e do meio ambiente. Deve abranger todas as etapas de planejamento dos recursos físicos, dos recursos materiais e da capacitação dos recursos humanos envolvidos. O Plano de Gerenciamento dos Resíduos de Serviços de Saúde é um documento que aponta e descreve todas as ações relativas ao gerenciamento dos resíduos de serviços de saúde, observadas suas características e riscos, contemplando os aspectos referentes à geração, identificação, segregação, acondicionamento, coleta, armazenamento, transporte, destinação e disposição final ambientalmente adequada, bem como as ações de proteção à saúde pública, do trabalhador e do meio ambiente. Qualquer serviço oferecido à saúde humana ou animal, inclusive assistência domiciliar, instituições de ensino e pesquisa da área da saúde e até mesmo unidades móveis de atendimento são designadas como geradores de resíduos de serviço de saúde. De acordo com o capítulo 5 da Resolução da Anvisa nº 306 de 2004, o Plano de Gerenciamento dos Resíduos de Serviços de Saúde tem o seguinte conteúdo mínimo obrigatório: diagnóstico dos resíduos gerados ou administrados no local, ações relativas ao manejo dos resíduos sólidos, rotinas e processos de higienização e limpeza, ações preventivas e corretivas em situações de gerenciamento incorreto ou acidente com os resíduos de serviços de saúde, monitoramento e avaliação do desenvolvimento e implantação de programas de capacitação, periodicidade de revisão. O objetivo é minimizar ou eliminar a geração de resíduos e garantir que os resíduos recebam encaminhamento correto e eficiente, para a proteção dos trabalhadores e do meio ambiente e da saúde pública. Além disso, proporcionar que toda a cadeia de geração do resíduo, da geração até sua disposição final seja monitorada, que os riscos em cada etapa sejam levantados e que planos de emergências em caso de acidente sejam prontamente e corretamente aplicados. Segregação. Consiste em separar ou selecionar apropriadamente, segundo a classificação adotada. Essa operação deve ser realizada na fonte de geração, condicionada à prévia capacitação do pessoal de serviço. Assim, por exemplo, os resíduos biológicos, grupo A, devem ser separados em coletores de cor branca com o símbolo de substância infectante. Já os recicláveis, grupo D, devem ser separados em seus respectivos coletores, sendo azul para papel, vermelho para plástico, etc. Para os resíduos perfurocortantes, grupo E, como agulhas e objetos contendo cantos ou bordas rígidas capazes de cortar ou perfurar, devem ser separados na caixa de cor amarela com o símbolo de substância infectante. Acondicionamento é o ato de dispor os resíduos em recipientes apropriados. Nesta operação é essencial acondicionar diferentemente os resíduos segregados na origem, em recipientes com características apropriadas a cada grupo específico, observando a padronização de cor e simbologia apresentadas. Os sacos de acondicionamento sempre devem ser fechados e lacrados sempre ao final de cada jornada ou quando estiver com 2/3 de seu volume preenchido. Resíduos de densidade elevada podem romper os sacos plásticos. Casos como estes podem ser evitados por meio de coletas com quantidades de resíduos adequadas, evitando a ruptura das embalagens. Ocorrendo derramamento, deve-se imediatamente recolher o resíduo, lavar a superfície com água e sabão, fazer a desinfecção, conforme a orientação da higienização para acidentes com resíduos e comunicar à chefia da unidade. Os perfurocortantes devem ser acondicionados em recipientes rígidos e resistentes à umidade. Exemplo: coletor de perfuro cortante Discarpac. E conter internamente saco plástico de proteção, lacrados, quando estiver com preenchimento de 2/3 da capacidade. Os resíduos infectantes, como membros, fetos, órgãos, placenta e tecidos humanos devem ser acondicionados separadamente em sacos branco leitoso ou sacos vermelhos, antes de serem encaminhados para a coleta interna.
No acondicionamento de resíduos deve-se evitar o rompimento do saco, retirar o excesso de ar, tomando-se cuidado para não se expor ao fluxo de ar, torcer e amarrar sua abertura com barbante ou com a própria abertura do saco, usando a técnica de enrolar as bordas e dar 2 nós bem apertados, com cuidado para não romper o saco. Fechar os recipientes verificando a existência de vazamento e identificar os recipientes. Depois de fechado o saco plástico, deve ser retirado da unidade gerador e levado até o abrigo temporário interno. Identificação. Consiste num conjunto de medidas que permite a identificação dos resíduos contidos nos sacos e recipientes, fornecendo informações ao correto manejo dos resíduos de serviços de saúde. Coleta e transporte interno. A coleta interna consiste na remoção dos resíduos do local de geração, para o local de armazenamento temporário. Transporte interno, translado dos resíduos dos pontos de geração até local destinado ao armazenamento temporário ou armazenamento externo com a finalidade de apresentação para a coleta. Armazenamento interno, temporário e externo. Os armazenamentos temporários em geral, são locais com piso e azulejos, fechados e com pouco acesso das pessoas que não estão relacionadas com os resíduos de limpeza. O armazenamento externo é o ato de guardar os resíduos de serviços de saúde até que se realize a coleta pelo Serviço Municipal para os comuns, orgânicos e reciclados, e empresas terceirizadas contratadas para os contaminados. Acesso restrito, com vedação para insetos e animais. Tratamento. O tratamento preliminar consiste na descontaminação dos resíduos, desinfecção ou esterilização, por meios físicos ou químicos, realizado em condições de segurança e eficácia comprovada, no local de geração, a fim de modificar as características químicas, físicas ou biológicas dos resíduos e promover a redução, a eliminação ou a neutralização dos agentes nocivos à saúde humana, animal e ao ambiente. Os sistemas para tratamento de resíduos de serviços de saúde devem ser objeto de licenciamento ambiental, de acordo com a Resolução do Conselho Nacional do Meio Ambiente nº 237 de 1997 e são passíveis de fiscalização e de controle pelos órgãos de vigilância sanitária e de meio ambiente. O processo de esterilização é feito por vapor úmido, ou seja, autoclavação, não de licenciamento ambiental. A eficácia do processo deve ser feita através de controles químicos e biológicos, periódicos, e devem ser registrados. Os sistemas de tratamento térmico por incineração devem obedecer ao estabelecido na Resolução do Conselho Nacional do Meio Ambiente nº 316 de 2002. Coleta e transportes externos. É a operação de transferência dos sacos e demais resíduos do armazenamento interno para o armazenamento externo, abrigo de resíduos. Deve-se observar e manter a segregação, evitando a mistura dos resíduos. As coletas deverão ser preconizadas para cada tipo de resíduos, comuns, recicláveis e infectantes. Transporte externo. Trata-se da transferência dos resíduos acumulados no abrigo externo para a destinação final destes, realizado por meio de veículo coletor próprio para os diferentes tipos de resíduos. Cada empresa coletora fica responsável por providenciar o transporte adequado ao seu resíduo. Destinação. Segundo a Resolução da Anvisa nº 306 de 2004, a destinação final é o processo decisório no manejo de resíduos que inclui as etapas de tratamento e disposição final. Consistem na remoção dos resíduos de serviços de saúde do abrigo de resíduos, armazenamento externo, até a unidade de tratamento ou disposição final, utilizando-se técnicas que garantam a preservação das condições de acondicionamento e a integridade dos trabalhadores, da população e do meio ambiente, devendo estar de acordo com as orientações dos órgãos de limpeza urbana.